Olá, minha deusa. Talvez você tenha passado tempo demais cuidando de tudo, tempo demais sendo forte, tempo demais resolvendo problemas. E aos poucos, você foi desaparecendo de si mesma. Você continuou funcionando, mas deixou de se sentir viva, parou de se olhar, parou de se ouvir, parou de sentir prazer na própria existência. Talvez você tenha se tornado tudo para os outros e deixado de ser para si. E no silêncio, existe uma mulher dentro de você pedindo para ser lembrada. A mulher que sonhava, que sorria com verdade, que tinha brilho nos olhos, que sentia desejo de viver. Respire profundamente. Porque hoje, Afrodite vai levar você de volta para si mesma. Você se acostumou a continuar, mesmo cansada. Se acostumou a engolir o que sente, a deixar para depois o que precisava de cuidado. Depois eu descanso. Depois eu me cuido. Depois eu penso em mim. Mas esse depois nunca chegou. E enquanto você cuidava de tudo, partes suas foram ficando para trás. Sua leveza, sua alegria, sua sensualidade, seus sonhos, sua vontade de viver com prazer. Você aprendeu a sobreviver, mas esqueceu como era se sentir viva. Talvez hoje, você olhe para si mesma e não consiga mais encontrar a mulher que existia antes. A mulher que sentia emoção nas pequenas coisas, que se arrumava para si, que tinha brilho no olhar, que acreditava na vida. Agora existe apenas cansaço, silêncio, sobrecarga e uma sensação difícil de explicar, como se sua alma estivesse distante, como se você tivesse se abandonado aos poucos, tentando ser tudo o que os outros precisavam. Mas enquanto você respira agora, Afrodite se aproxima em silêncio, sem julgamento, sem cobrança, porque ela sabe que, no fundo, você nunca quis desaparecer de si mesma. Afrodite segura suas mãos com delicadeza, e pela primeira vez em muito tempo, você sente vontade de parar. Parar de correr, parar de sustentar tudo sozinha, parar de fingir que está bem o tempo todo. O ambiente ao redor começa a mudar. O barulho da vida vai ficando distante. E diante de você, surge um caminho iluminado por velas douradas. O ar tem cheiro de rosas, jasmim, e algo antigo, como uma memória da mulher que você já foi um dia. Afrodite começa a caminhar lentamente. E você segue. Cada passo parece tirar um peso do seu corpo, das costas, do peito, da mente. Como se você estivesse voltando para um lugar esquecido dentro de si. À frente, existe um grande espelho antigo coberto por um véu de seda. Afrodite olha profundamente nos seus olhos. E então diz: hoje você vai se reencontrar. Ela toca o véu lentamente, e o espelho começa a revelar não a mulher cansada que você vê todos os dias, mas a mulher que ainda existe dentro de você. A mulher que se perdeu, mas nunca deixou de existir. Você olha para o espelho em silêncio. E aos poucos, começa a reconhecer partes suas que estavam adormecidas. Seu brilho, sua doçura, sua força feminina. Sua sensualidade é natural, seu desejo de viver. Você vê uma mulher mais leve, mais viva. Uma mulher que sorria sem peso, que sonhava sem culpa, que não precisava se abandonar para ser amada. E então, uma emoção começa a crescer dentro do seu peito, porque você percebe que sente saudade de si mesma. Saudade da mulher que deixou para trás, tentando dar conta de tudo. Afrodite se aproxima do espelho e toca seu coração. No mesmo instante, as versões cansadas, sobrecarregadas e silenciosamente tristes começam a se dissolver como fumaça. E ela diz: você não nasceu apenas para sobreviver. Você também merece sentir prazer em existir. Você também merece cuidado. Você também merece viver. Respire profundamente. Porque partes suas estão despertando novamente. Partes suas que ainda querem amar a vida, que ainda querem sonhar, que ainda querem se sentir mulheres novamente. E quanto mais você respira, mais o brilho daquela mulher no espelho começa a voltar para dentro de você. Afrodite coloca as mãos sobre o seu coração. E por alguns instantes, tudo fica em silêncio, como se sua alma finalmente pudesse respirar. Você sente algo despertar lentamente dentro de você. Uma sensação esquecida. Leve, quente, viva, como se partes suas estivessem voltando para casa. Você percebe que ainda existe vida dentro de você. Ainda existe beleza. Ainda existe desejo. Ainda existe uma mulher inteira esperando para florescer novamente. O espelho continua refletindo sua essência. E agora, você consegue enxergar além do cansaço, além da sobrecarga, além da mulher que precisou endurecer para suportar tudo. Você começa a lembrar da sua luz, da sua presença, da sua feminilidade natural, da mulher que não nasceu para viver apagada. E enquanto Afrodite caminha ao seu redor,
Uma energia dourada envolve seu corpo suavemente. Essa luz toca seu ventre, seu coração, sua voz, seu olhar, e aos poucos, você sente sua energia despertando novamente, como uma flor que volta a receber luz depois de muito tempo no escuro. Respire profundamente, porque a mulher que você pensou ter perdido ainda vive dentro de você. Ela nunca foi embora. Ela apenas esperava o momento de ser lembrada novamente. E quanto mais você respira, mais essa mulher desperta dentro de você. Seu corpo começa a relaxar. Seu peito fica mais leve. Sua mente desacelera. Como se você não precisasse mais carregar o mundo inteiro sozinha. Afrodite segura seu rosto com delicadeza. E nos olhos dela, não existe julgamento. Existe apenas verdade. Ela olha para você como alguém que nunca deixou de enxergar sua essência, mesmo quando você mesma esqueceu dela. E então ela diz: você não precisa desaparecer para ser importante. Você não precisa se sacrificar para merecer amor. Você não precisa carregar tudo para ter valor. Deixe essas palavras entrarem dentro de você. Porque durante muito tempo, você acreditou que precisava suportar tudo em silêncio. Mas sua alma nunca quis viver assim. Sua alma quer sentir, quer viver, quer existir com presença. Afrodite aproxima suas mãos do seu ventre. E uma luz suave começa a despertar sua energia feminina. A mulher sensível, intuitiva, magnética, viva, a mulher que ainda deseja sorrir sem culpa, descansar sem medo, se escolher sem se sentir egoísta. E enquanto essa luz cresce dentro de você, o espelho começa a mudar novamente. Agora, você não vê mais apenas quem você foi. Você começa a enxergar quem você ainda pode se tornar. Afrodite se aproxima do espelho mais uma vez, e lentamente. Ela coloca a mão sobre o reflexo da mulher que está diante de você. No mesmo instante, você sente algo se abrindo dentro do seu peito, como se uma parte da sua alma, que ficou adormecida por tanto tempo, finalmente estivesse acordando. Você começa a lembrar do que gosta, do que faz seu coração vibrar, do que faz você se sentir mulher. Viva, presente. Você lembra que existe uma vida além do cansaço, além das obrigações, além da sobrevivência, e pela primeira vez em muito tempo, você sente vontade de voltar para si. Afrodite sorri suavemente, e ao redor dela, o jardim começa a florescer. As rosas se abrem, o ar fica mais leve, a água ao redor começa a brilhar como ouro líquido. Tudo responde ao seu despertar. Porque quando uma mulher volta para si mesma, a vida também começa a florescer ao redor dela. Respire profundamente. Sinta essa luz preenchendo seu corpo, seu coração, seu ventre, sua energia. Sinta sua essência retornando lentamente, sem pressa, sem cobrança, sem precisar provar nada, apenas permitindo que você exista novamente. E enquanto você observa seu reflexo pela última vez, você percebe algo diferente no seu olhar. Existe vida nele outra vez. Existe presença. Existe alma. E talvez a mulher que você procurou por tanto tempo nunca estivesse perdida. Ela apenas esperava o momento em que você escolheria voltar para si mesma. Afrodite toca suavemente sua testa. E uma sensação profunda de calma percorre todo o seu corpo. Como se pela primeira vez em muito tempo, você pudesse simplesmente descansar dentro de si mesma, sem precisar ser forte o tempo todo, sem precisar sustentar tudo, sem precisar se abandonar para cuidar do mundo. Respire profundamente. Porque agora, você não carrega mais o peso de precisar desaparecer para ser amada. Você não precisa mais se diminuir, se endurecer, se esquecer. A luz dourada ao redor do seu corpo continua crescendo. E quanto mais ela cresce, mais você sente sua essência despertando. Sua sensibilidade, sua beleza, seu prazer de existir, sua presença feminina. A mulher dentro de você começa a respirar novamente. E Afrodite diz em silêncio: volte para si. Volte para o seu corpo. Volte para os seus desejos. Volte para a mulher que ainda vive dentro de você. Deixe essas palavras atravessarem sua alma, porque você merece viver uma vida onde também exista espaço para você. Espaço para sentir, para descansar, para sorrir, para sonhar novamente. E enquanto o jardim ao redor continua florescendo, você percebe que algo dentro de você mudou, não de forma forçada, não como alguém tentando se transformar, mas como alguém que finalmente se reencontrou, alguém que voltou para casa dentro de si mesma. Afrodite se aproxima lentamente do espelho, e a mulher que está diante dele começa a caminhar na sua direção, sem pressa, sem medo, como se ela tivesse esperado esse momento por muito tempo. Você observa aquela versão sua, mais viva, mais leve, mais inteira, e percebe
que ela nunca quis abandonar você. Ela apenas ficou esquecida atrás da dor, do cansaço e das versões que precisaram sobreviver. Aos poucos, ela para diante de você. E então, toca seu coração. No mesmo instante, uma luz quente atravessa todo o seu corpo. Seu peito, seu ventre, sua alma. Como se partes suas estivessem finalmente retornando para dentro de você. Respire profundamente, porque você não está mais separada da sua essência. Você está voltando para si. A mulher do espelho agora vive novamente dentro do seu olhar, dentro da sua energia, dentro da sua presença. E enquanto essa integração acontece, Afrodite coloca as mãos sobre seus ombros, selando esse reencontro, selando esse retorno, selando a mulher que desperta novamente dentro de você. E então ela diz: não se abandone mais. Não se esqueça da sua alma. Não se torne pequena para sustentar o mundo. Existe espaço para você na sua própria vida. Deixe essas palavras criarem raízes dentro do seu coração. Porque hoje, você não apenas se lembrou de quem é. Hoje, você escolheu voltar para si mesma. Respire profundamente mais uma vez. Sinta seu corpo, seu coração, sua presença. Perceba a mulher que existe dentro de você agora. Mais consciente, mais viva, mais próxima da sua essência. Talvez o mundo continue exigindo muitas coisas, mas agora você sabe que não pode mais se abandonar no caminho. Afrodite permanece diante de você em silêncio, com suavidade, com amor, como quem relembra a sua alma de algo importante. Você também merece existir na sua própria vida. Você também merece cuidado, prazer, leveza, presença. E enquanto a luz dourada envolve todo o seu corpo, permita que essa nova energia permaneça dentro de você, como uma lembrança viva de que a mulher que você procurava sempre esteve aí, esperando o momento em que você voltaria para si mesma. E talvez esse momento tenha começado agora. Que Afrodite abençoe seus caminhos, seu coração, sua feminilidade e a mulher que desperta dentro de você a partir de hoje. Respire profundamente. E quando sentir que é o momento, abra os olhos lentamente.